Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. Este é o primeiro vídeo de uma sequência de 6 em que vamos falar sobre as funções orgânicas. E as duas primeiras funções orgânicas que serão mencionadas serão as funções hidrocarboneto e aleto orgânico. Mas, primeiramente, o que seria uma função orgânica? Função é um agrupamento de substâncias com propriedades químicas semelhantes. Então, para facilitar o estudo, os químicos agrupam as substâncias em grupos de substâncias que têm características parecidas. Então, por exemplo, na química inorgânica, a gente viu as funções inorgânicas. Agrupou-se os ácidos, as bases, os sais, os óxidos. A mesma coisa vai acontecer aqui na química orgânica. A gente vai dar o nome de funções orgânicas. Existem várias funções orgânicas: hidrocarboneto, álcool, éter, cetona. A gente vai aprender nesse vídeo e nos 5 próximos a identificar a qual função orgânica uma determinada substância pertence, olhando a estrutura de suas moléculas. Vai haver alguma característica da molécula, algum pequeno agrupamento de átomos que vai caracterizar aquela substância como sendo de função orgânica X ou Y. Esse pequeno grupo de átomos a gente chama de grupo funcional. Tá? A primeira função orgânica que a gente vai ver é a função orgânica hidrocarboneto. Como o próprio nome aponta, hidrogênio, carboneto, carbono. Os hidrocarbonetos são grupos de substâncias orgânicas que possuem apenas carbono e hidrogênio. Tá? Então, dois exemplos de hidrocarboneto, por exemplo, são o propano e o butano, que eu mostro aí tanto a forma estrutural como um modelo de bolinha e bastão. Essas duas substâncias são os principais constituintes do gás de cozinha. Outra substância que é um hidrocarboneto é o octano. Tá? Mostrado aqui a fórmula completa com todas as ligações e átomos, a fórmula de traço e bastão e um modelo de bola e traço. Bola e palito. O octano ele é um dos constituintes da gasolina. A gasolina, na verdade, é uma mistura de várias substâncias, tá? Entre elas está vários hidrocarbonetos e um dos principais deles é o octano. Inclusive, a porcentagem de hidrocarbonetos com 8 carbonos presentes na gasolina é um fator de qualidade da gasolina, que é chamado de índice de octanagem. Outro hidrocarboneto é a parafina. Na verdade, a parafina é uma mistura de vários hidrocarbonetos. Tá? Quanto mais longa for a cadeia carbônica deles, maior a tendência daquele material ser sólido, ser mais duro. Tá? A gente viu aí que existem hidrocarbonetos cuja substância formada por eles é gasosa, líquida e agora estamos vendo um sólido. Isso vai depender muito do tamanho da cadeia carbônica. Compostos formados apenas por carbono e hidrogênio são apolares. Então, entre as moléculas só vai ter ligação de polo instantâneo, de polo induzido. A força dessa ligação depende do tamanho da molécula. A molécula sendo maior, ligação mais forte, maior tendência de ser sólido. Então, hidrocarbonetos de cadeia muito pequenininha, maior tendência daquela substância ser gasosa. Cadeia intermediária, tendência a ser líquido. Cadeia muito grande, tendência a ser sólido. Como é o caso aqui, por exemplo, do principal componente
da parafina, que é o tetracuntano, que é um hidrocarboneto de 40 carbonos. A figura não está muito clara não, mas aqui a gente tem um parêntese, temos 2 carbonos e fora do parênteses aqui tem um 18. Significa que esse pedacinho aqui repete 18 vezes. 18 vezes 2, 36 carbonos. Do lado direito aqui, ó, mais 2 carbonos, 38. Do lado esquerdo, mais 2 carbonos, 40. Então, está contando um hidrocarboneto de 40 carbonos, uma molécula bem grande. Por isso, quanto maior for a quantidade dele na parafina, maior a tendência daquela parafina ser sólida. Tá? Vocês vão encontrar aí no livro de vocês, muito provavelmente, que os hidrocarbonetos, eles próprios, são separados em grupos. Em química orgânica, a gente vai falar um pouquinho mais disso melhor depois, é comum usar AN para indicar ligação simples, EN para indicar ligação dupla e IN para indicar ligação tripla. E aí a gente pode, quando vocês encontrarem a palavra, por exemplo, alcano, significa que nós temos um hidrocarboneto de cadeia aberta e que só tem ligações simples, alcano. Quando vocês encontrarem a palavra alceno, significa um hidrocarboneto de cadeia aberta, porém que tem uma ligação dupla. Alcino, alcino vai ser um hidrocarboneto de cadeia aberta que vai ter uma tripla. Alcadieno, de 2 ens. Então, alcadieno, um hidrocarboneto de cadeia aberta com 2 ligações duplas. Tá? E a mesma coisa vai acontecer, só que com a palavra ciclo na frente. Cicloalcano é fechado, cíclico, e só tem ligações simples. Cicloalceno é fechado, forma um ciclo e tem uma ligação dupla. Arenos, aí vai ser aqueles grupos que possuem cadeia carbônica aromática. É fechado e aromático ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o benzeno pode ser chamado de areno, tá? Do grupo dos arenos, dos hidrocarbonetos aromáticos. Outra função orgânica são os haletos orgânicos. O que caracteriza uma substância orgânica como sendo pertencente ao grupo dos haletos orgânicos é a presença de pelo menos um átomo da família 17, da família dos halogênios. Tá? Família 17 ali, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, viu a presença de um átomo desses da família 17 na molécula do composto orgânico, aquela substância pertence ao grupo dos haletos orgânicos. Tá? Um exemplo de haleto orgânico é o clorofórmio, tá? CHCl3. Tá? Ele foi durante muito tempo utilizado como anestésico, um dos primeiros anestésicos utilizados na medicina, mas seu uso foi abandonado porque ele pode causar paradas cardiorrespiratórias. Tá? Infelizmente, ele ainda é encontrado em drogas, como por exemplo, comuns, por exemplo, no carnaval, como o lança-perfume. Tá? Outro haleto orgânico que tem um nome muito conhecido é o DDT, tá? Que foi um pesticida, um inseticida muito utilizado. Tá? Ele teve seu uso proibido a partir da década de 70, porque se descobriu o alto poder carcinogênio dele de causar câncer. Tá? Então ele significava um risco muito grande para o agricultor, e não só para o agricultor. Por quê? Uma das características dele é ele ser solúvel em água. Por quê? Você tem a presença de átomos muito eletronegativos, que são os átomos da família 17. Aqui no DDT a gente tem 5 cloros, que são átomos muito eletronegativos. Isso torna a molécula polar, acaba a substância se dissolvendo na água, que também é polar. Logo,
aquele produto ali, por exemplo, que estava disperso no solo, por exemplo, ou nas folhas da planta, quando tem uma chuva, ou então a própria água da irrigação, essa água consegue carregar esse inseticida, por exemplo, o lençol freático. Então, causa um risco muito grande. Outro grupo de substâncias que faz parte dos haletos orgânicos são os chamados CFCs, tá? Clorofluorcarbonetos ou clorofluorcarbonos. Tá? São substâncias que contêm carbono, flúor e cloro. Durante muito tempo elas foram muito utilizadas em sprays e como gás refrigerante em aparelhos de refrigeração. Tá? O grande problema dessas substâncias é que quando elas são lançadas na atmosfera, elas perturbam um equilíbrio que existe na camada de ozônio. Tá? Na camada de ozônio ocorrem duas reações simultaneamente: a formação do ozônio e a destruição do ozônio. Infelizmente, os CFCs só catalisam a destruição do ozônio, contribuindo para a diminuição da espessura da camada de ozônio e diminuindo a capacidade dessa camada de barrar os raios ultravioleta, o que pode aumentar a incidência de câncer de pele. Tá? Então, nesse vídeo agora, a gente caracterizou duas funções orgânicas: os hidrocarbonetos, que possuem apenas carbono e hidrogênio, e os haletos orgânicos, que vão possuir algum átomo da família 17, flúor, cloro, bromo e iodo. No próximo vídeo, vamos ver outras funções orgânicas. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, se inscreva no canal.